Bom dia, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para um devocional, uma meditação da Palavra de Deus, uma oração pela sua vida. Então, meus amados irmãos, este é o dia que nos fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Aqui quem vos fala é o pastor Werliton de Faria. E já pedindo você que está aí, meu amigo, que me conhece, ou até que está passando por esse vídeo, se inscreva no meu canal, aperte aí, se inscreva no meu canal, assine o sininho para receber as notificações, faça seu comentário, deixe um comentário e muito importante também, dê o seu like, né, para você, que aí a plataforma, né, do YouTube vai ver e vai... Ele gostou desse vídeo e ela mesma vai estar fazendo a divulgação desse vídeo. Não é um canal remunerado, nós estamos fazendo para ganhar dinheiro, mas estamos aqui para transmitir a palavra de Deus, que essa palavra possa chegar na sua vida. Como eu falei, pertenço à Catedral das Assembleias de Deus de Santa Cruz, que tem como liderança o nosso sacerdote, nosso pastor-presidente, pastor José Pedro Teixeira, juntamente com toda a sua família, nossa pastora Edinar Gomes Teixeira, vem nosso primeiro vice-presidente, pastor Adriano Teixeira, e toda a diretoria, todos os amigos do campo de Santa Cruz. Eu estou dirigente da Congregação Vale da Bênção Cadesc, na Estrada Velha do Piaí, número 420, Sepetiba, e você é o nosso convidado para estar lá. Nós estamos sempre lá, às quartas-feiras, com um grande culto de ensinamento, sexta-feira, com um grande trabalho de libertação e cura divina, domingo pela manhã, escola bíblica dominical, e domingo à noite, um grande culto de louvor e adoração a Deus. E Deus tem uma palavra para a sua vida, Deus tem uma palavra para o seu coração. Irmãos, e hoje vamos fazer uma meditação num texto da palavra de Deus, escrita na carta do apóstolo Paulo à igreja da Galáxia, no capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 16, 17 e 18, que nos diz assim a palavra de Deus: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Versículo 18 agora. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Amém? Que o Senhor aplique essa palavra. Irmãos, nós precisamos lembrar de uma coisa. Lembre disso, não importa quanto tempo você tenha de convertido, quantos anos ou quanto tempo você é conhecedor do Evangelho, você faz a vontade de Deus. E estou falando de convertido verdadeiramente. Não é qualquer um convencido, não. É convertido verdadeiramente. Não importa quanto tempo, convertidos de verdade, a nossa carne, ela vai continuar sempre operando, quer dizer, tendendo para a corrupção. Sabe por quê? A carne jamais será convertida. A carne jamais será espiritual. Por isso, nós somos aconselhados, na palavra de Deus, a crucificar a nossa carne. E a carne que estamos falando aqui, nós temos que saber que é a nossa mente carnal. A nossa tendência da nossa mente que deseja para as práticas que satisfaz os nossos desejos. É a mente carnal,
é a mente que deixou de ser dirigida pelo Espírito Santo quando o pecado matou a inocência do ser humano lá em Adão. Então, a inocência que nos conectava a Deus morreu. E agora, quando Adão comeu da árvore proibida. Então a nossa mente, que antes era dirigida por esse espírito 100% conectados a Deus, ela ficou como um barco no meio do mar sem bússola. Então essa é a nossa carne, o desejo que não vai se converter, vai sempre tender para as práticas que venham a nos satisfazer. E como a nossa mente, que eu estou falando aqui, ela foi feita para ser dirigida por um espírito, porque sem nada ela fica, como eu falei, fica como um barco à deriva. Então, como a nossa mente foi feita para ser dirigida por um espírito, e Adão quebrou essa inocência que o ligava 100% a Deus, então agora a mente carnal, ela passa a ser dirigida pelo espírito que está no mundo. Então, a nossa mente, dirigida pelo espírito que está no mundo, ela se torna uma mente mundana. Ela se torna uma mente mundana. E ela jamais deixará de ser carnal. Torno a repetir, ela jamais irá se converter. Porque ela vai operar de acordo com o mundo. Que agora a mente do homem é governada pelo espírito que há no mundo. Por isso, foi o versículo que nós lemos. Existem duas forças batalhando constantemente em nós para tentar nos controlar. E uma das duas luta totalmente para ter o controle da sua vida. Mas quando somos controlados pelo Espírito Santo, nós produziremos frutos agradáveis a Deus. E o texto que nós acabamos de ler, ele é bem claro. Está dizendo que aqui a carne, a nossa tendência pecaminosa, a nossa vontade carnal, ela milita, ela guerreia, ela batalha contra o espírito e o espírito contra a carne. Que luta, né, meus amados? Isso dentro de nós. Só que muitas pessoas não acreditam que esse estilo de vida seja possível. Muitos, querendo amenizar a sua consciência, pois já se autodeclararam que não conseguem vencer o espírito do mundo. Eu sou assim, não vou conseguir. Esse negócio de religiosidade, esse negócio de lutar contra a própria carne em favor do espírito, isso é religiosidade. Isso é coisa de religiosos que são mais pecadores do que nós, que somos totalmente liberais. São pessoas que querem criar para si refúgios errados para amenizar a sua derrota para o pecado. Porque ele já perdeu, a carne já ganhou, a concupiscência já ganhou. E a Bíblia fala que a carne, que nós temos uma luta constante contra essa carne. Mas a Bíblia ainda fala, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, 2, que diz assim: mas o Espírito, olha aí, expressamente diz
que nos últimos dias, e eu creio que é os dias que estamos vivendo hoje, nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Então, vamos abrir um parêntese aqui nessa mensagem, rapidamente a gente entender o que é apostatar. Apostatar é renegar opiniões, doutrinas ou ideias. Pessoas que renegam veementemente as opiniões da igreja, dos pastores, dos líderes, quando falam que precisam consagrar-se, separar-se do mundo, santificar-se. Eles estão dizendo que a graça já basta. Um apóstata é alguém que já experimentou a plenitude, benesses e bênçãos, tanto materiais, intelectuais, emocionais e espirituais de Deus, mas nunca quis saber do Senhor da bênção. Na verdade, eles sempre estiveram congregando de olho na bênção. Quando receberam a bênção, não estão nem aí para o Evangelho, não estão nem aí para Deus, não estão nem aí para se aproximar-se de Deus, não estão nem aí nessa luta da carne e do Espírito, não estão nem aí em crucificar a sua própria carne. E agora começam a conversa fajuta dessa turma que pregam o seguinte, pensam o seguinte, enganando a si mesmo e tentando enganar os outros. Cuidado, não caia nessa esparrela, porque sempre quem está perdido, ele não quer se perder sozinho. Então eles começam com essa historinha fajuta, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. É assim que eles pensam. E não culpando os homens de suas transgressões. Que todo tempo antes de Jesus vir era um concílio de Deus com Jesus para reconciliar o mundo, para acabar com toda a culpa do homem. Que o homem não é culpado de mais nada. Ele pode fazer o que for, mas a graça libera. A graça perdoa, a graça apaga. E ainda dizem mais, dizem que o inferno está no olhar. Está no olhar, está na vista de quem fala sobre o inferno. Jesus associou o inferno ao olhar. E ainda dizem mais. Dizem que o inferno é uma escolha, não é um destino. Que quem escolher não ir para o inferno não vai. Quem disser que não vai para o inferno, não vai, que não é um destino, é uma escolha. Que só vai para o inferno quem olha para ele e diz, eu quero ir para o inferno, eu quero estar aqui. Só vai para o inferno, a pregação desses hipócritas aí, que só vai para o inferno quem tiver um pleno desejo de estar lá. Você vê aí muitas pessoas que dizem, vamos até, eu te acho até que seja no inferno, eu não quero. Porque eles dizem ainda que o inferno foi criado somente para Satanás e seus anjos. E tem outros ainda que vão mais além disso, dizem que o inferno não existe. Que o que vai acontecer é o desaparecimento das almas dos pecadores. Que aqueles que não se arrependem e, portanto, não podem ser perdoados porque não se arrependem, vão simplesmente desaparecer. Se fosse assim, seria tão fácil, né? Mas eu quero deixar bem claro aqui que Deus não me exigiria
não exigiria a você uma vida de santidade, uma vida de renúncia, uma vida de privação, se não tivéssemos um destino após a nossa morte. Deus nunca vai permitir também, irmãos, que venha tentação que seja além do que nós possamos suportar, mas nós vamos ser provados. Então eu creio nisso. Por isso, irmãos, que precisamos tomar alguns cuidados na nossa vida espiritual, porque nós temos visto tantas pessoas declinando espiritualmente, afundando espiritualmente, retrocedendo espiritualmente. Eu trouxe uma palavra quarta-feira lá na minha igreja sobre a unidade, sobre o corpo. Uma das frases de impacto que nós usamos é aquele que diz, que eu frisei bem, é a seguinte: quem não se envolve, não se desenvolve. Como que você vai se desenvolver espiritualmente se você não tem igreja, se você não tem um pastor, se você não tem uma liderança, se você não tem uma comunhão, se você não tem um desenvolvimento? Irmãos, ninguém faz nada sozinho. Ninguém pode servir a Deus sozinho. Ninguém faz a obra de Deus isolado, sem ter uma autoridade espiritual, uma cobertura espiritual sobre você. Não pense que ser desigrejado você está sendo mais esperto e os que estão na igreja são tolos. É o contrário. Quanto mais afastado da igreja, mais solitário você fica, mais isolado você fica e mais presa fácil, até mesmo desses falsos ensinamentos que cauterizam a sua mente, que tentam cauterizar a sua mente, e você se torna dormente para os pecados, para as práticas mundanas, e começa a se afastar de Deus quando vê já está morto espiritualmente. Mas precisamos tomar alguns cuidados. Primeiro, é saber que somos alvo do nosso adversário. Irmãos, você é alvo do inimigo. Eu e você somos alvo de Satanás aqui neste mundo. Sabe por quê? O mundo inteirinho jaz no maligno. Este mundo é um mundo caído. É o mundo de Satanás, e Satanás é o príncipe daqui, desse império das trevas. E nós estamos aqui, a igreja, estamos aqui estabelecendo o reino de Deus. Nós não estamos aqui simplesmente preservando a nossa salvação e aguardando o momento de eu ser salvo, não. Eu estou aqui para estabelecer o reino de Deus. E como estabelecemos o reino de Deus? É falando, é pregando, é ensinando, é caminhando, é estando na casa do Senhor, é tendo comunhão com os nossos irmãos, com a nossa igreja. E precisamos ter essa consciência. Então é por isso que nós somos alvos dos dardos inflamados do maligno. Porque o mundo jaz no maligno e você, igreja, você está estabelecendo o reino de Deus aqui na terra. Então precisamos saber que há uma luta constante, por isso o inimigo ele luta constantemente, querendo usar a nossa carne, a nossa mente carnal, para nos afastarmos de Deus. Então precisamos tentar com todas as nossas forças acabar com o pecado. E o primeiro é o pecado que existe dentro de nós. Sabe, aquele pecado constante que nos vence, que toma a nossa dianteira e está sempre nos derrubando. E sabe por que esse pecado sempre nos derruba? Ah, eu não queria fazer mais isso, eu não vou fazer mais isso, eu prometo fazer mais isso, não fazer mais isso. E a gente acaba caindo nele, sabe por quê? Porque é um pecado que nos agrada. É um pecado que nós gostamos dele. É um pecadinho predileto.
Aquele pecadinho que a gente diz, mas a carne é fraca. É só mais uma vez. Não importa quantas vezes, irmãos, é pecado. E pecado é vírus, gera morte. Pecado agrada a nossa carne. Fortalece a nossa carne. Então, a luta contra a carne e o espírito. Então, quanto mais forte a nossa carne tiver, mais enfraquecido nosso espírito vai estar. E precisamos ficar cheios, irmãos, não das coisas carnais, porque isso nós já somos, já temos. Não há, como eu falei aqui, a carne nunca vai se converter, ela vai sempre lutar para nos jogar para longe de Deus. Mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Neste dia o Espírito Santo te convida. Faça uma reflexão na sua vida. Veja quanto tempo você está perdendo. Veja quanta oportunidade você está perdendo de estar em comunhão com a sua igreja, com seus irmãos, fazendo a obra de Deus. Lembra quanto tempo. Lembra naquele tempo que você era útil na casa do Senhor. Mesmo que você não tivesse talentos de pregar, de cantar ou timidez, mas você ajudava na cantina. Você ajudava no departamento jovem. Você fazia a obra. Você visitava. Você falava de Jesus. Você estava presente no seu departamento. Você era mais um. Você era mais um. E agora o seu lugar está lá vazio. Então, irmãos, precisamos ser cheios do Espírito Santo para não sermos constantemente derrotados pela carne. Porque se não nos enchermos do Espírito, seremos derrotados pela carne. E é uma vergonha para nós, como filhos de Deus, que ainda tem a presença do Espírito Santo, ser derrotados pelo pecado. Porque também muitos, infelizmente, já foram nocauteados, já foram apagados pelo pecado e não sente mais nenhum incômodo em viver nele. Tiver que mentir, tiver que brigar, tiver que fornicar, tiver que adulterar, tiver que roubar, tiver que fazer o que tiver que seja, não sente mais, ele está nocauteado, desmaiado. E a pessoa, quando está desmaiada, ela é carregada de um lado para o outro e não sabe o que aconteceu, ela vem saber depois. Ou, infelizmente, é o caso de muitos que nem acordam mais. Que não seja o seu. Que você possa despertar deste nocaute espiritual. Meu irmão, então fique firme no poder de Deus. Fique firme no seu fortalecimento espiritual. Lutando continuamente. É continuamente, é constantemente, é diariamente contra a nossa carne. Porque nós estamos numa batalha. Se você quiser estar nessa batalha, lute. Agora, outra coisa, se você não quiser estar nesta batalha, você vai estar do mesmo jeito, não tem para onde correr. Então é melhor você estar preparado na batalha do que você estar pego de surpresa. Nós, irmãos, estamos numa guerra e precisamos enfrentar isso com determinação. Mas o poder que vem pela obediência, você já pode experimentar. Porque o primeiro passo para sermos derrotados pela carne é quando somos desobedientes. Quer dizer, desobediência é obediência é fazer aquilo de bom grado mesmo que você não goste. Então qual é a desobediência? Quer dizer, você só quer fazer aquilo que te agrada. É o primeiro passo para sermos derrotados pela carne, é a desobediência, porque quando desobedecemos, nós estamos indo contra a vontade ou a ordem ou a liderança de alguém.
para fazermos a nossa vontade, independente da ordem que nos foi dada. Porque, irmãos, esse poder já veio sobre a sua vida. Essa unção já está sobre você. Quando você reconheceu Jesus como seu Senhor, o Espírito Santo entrou dentro de você para fortalecer essa luta. Ele veio como ajudador nessa guerra contra o seu espírito e a sua carne, para você ter vitória na sua carne. E normalmente a desobediência derruba isso. Então precisamos lutar contra tudo aquilo que lhe agrada, preste atenção, que agrada a você, mas você sabe que não agrada a Deus. Estou falando aqui tudo que agrada ou não pode não? Tudo que lhe agrada, mas você sabe que não agrada a Deus. Porque no fundo você sabe o que Deus quer, o que Deus permite e o que Deus não permite. Então, você tem que lutar contra tudo aquilo que você gosta de fazer, que sabe que Deus não gosta que você fizesse. Porque a tentação, ela vem em cima daquilo que nós preferimos. A tentação vem em cima daquilo que nós gostamos. Então, meu irmão, minha irmã, abre os olhos. Então, antes de fazer aquilo que lhe agrada, ou agrada os outros, que também é outro problema muito sério, a gente se afunda na carne para querer agradar os outros. Agradar a família, agradar o esposo, agradar a esposa, agradar aqui, isso não. Antes até mesmo de você fazer aquilo que agrada a você ou agrada os outros, veja primeiro se está agradando a Deus. Porque para isso Jesus nos salvou. E por isso nós estamos aqui, para fazer crescer o reino de Deus neste mundo dominado pelo maligno. Neste espírito mundano que domina o mundo, domina a mente e a carne dos homens. Aí você vê aí, é tanta destruição, tanta falta de paz, tanta divisão, tanta discórdia, porque o espírito mundano tem dominado a mente das pessoas. Mas nós estamos aqui para agradar e obedecer a Deus, instituir o reino de Deus aqui, fazer crescer o reino de Deus aqui. Então, irmãos, meu querido, minha querida, abre os seus olhos. Nós estamos em uma grande batalha. E o mundo espiritual é real. Vamos levar isso a sério. Vamos levar com muita intensidade isso tudo, para nós vivermos sem estarmos caindo o tempo todo. Aquela pessoa dá um passo para frente, hoje eu vou, amanhã eu vou. Não. E quanto tempo está nessa vida? Há quanto tempo a sua vida não anda, a sua vida espiritual não anda, o seu ministério não anda? Porque você vai lá e está sempre caindo na batalha. Ou viver na mesma situação, como um cão que lambe as suas feridas. Espera aí, eu não estou te chamando de cão não, só estou dando a explicação. Sabe o que é? Que a vida sempre vive... quando eu falei aqui, como um cão lambendo suas feridas, sempre se vitimizando, sempre se fazendo de coitado, sempre se fazendo de coitadinho. Pare de viver nessa situação. Faça uma análise. Na tua vida, as coisas estão dando sempre errado. Luta e provações todos nós vamos passar. Mas você supera, você sai dessa. Isso passa. E você colhe vitória, colhe bênção. Agora, será que na sua vida o tempo está passando e as coisas continuam sempre dando errado? Tudo continua ruim na sua vida? No casamento, na saúde,
No casamento não sai do lugar, a família não sai do lugar, o marido não sai do lugar, as doenças não param de vir, nas finanças. E agora a sua vida, como está a sua vida? Agradecendo, momento de vitória, de esperança, de ânimo, vou vencer, vou conquistar, ou agora você está assim se queixando de tudo? Tudo está ruim, tudo está piorando, tudo está devagar. E eu faço a pergunta, voltando lá aqueles camaradinhas que tentam enganar você. Aí eu faço a pergunta, se uma vez salvo, salvo para sempre, se não tem o inferno, ou ninguém vai para o inferno, por que Deus não nos coloca então para reinar em vida? Por que temos que passar dificuldade? Se a gente pode fazer o que quiser, já estamos predestinados para ir para o céu. Então ele podia predestinar para reinar em vida também. Então nós tínhamos que ser intocáveis. Tudo dá certo, nada dá errado. Então porque tem muitos cristãos que conhecem a tragédia e a frustração em sua vida. Tá, irmãos? Temos que vencer a luta. O inferno é real. O mundo espiritual é real. A batalha das trevas para derrubar você, para enganar você e para tirar você da presença de Deus é real. E a Bíblia é bem clara. Mateus 5, 29, que diz assim, se seu olho direito pecar, é Jesus falando, tá? E vocês sabem que na teologia, para uma coisa servir de base doutrinária para a igreja, ela tem que estar 2 vezes no Antigo Testamento e confirmada no Novo Testamento. E aí sim serve de base doutrinária para a igreja. Mas o que Jesus fala, ele serve de base, é totalmente... Por isso que tem até algumas Bíblias, vou até dar uma dica para vocês, que tudo que Jesus falou está em vermelho. E as palavras de Jesus lá, aquelas Bíblias que tem vermelhinho, independente de estar confirmado ou não, mais para frente ou mais para trás, no Antigo, não importa. Palavras de Jesus serve de base doutrinária para a igreja. E olha o que Jesus falou aqui. Se seu olho direito o fizer pecar, arranque e o jogue fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Então, você está vendo o que Jesus falou aqui? Como história é essa que o inferno não existe? Que história é essa que uma vez salvo, salvo para sempre? Que conversa é essa de Deus predestinou uns para a salvação e outros para a perdição? Então, se você pecar, a alma que pecar, essa morrerá. Se você deixar sua carne vencer contra o seu espírito, você pode correr o risco de perder a sua salvação, sim. Então, a Bíblia de Jesus está falando, se seu olho te atrapalhar, arranque ele. Que é melhor você entrar, morrer sem olho, do que o corpo todo ser jogado no inferno. Então, levante-se, guerreiro. Levante-se, meu irmão. Levante-se, minha jovem. Levante-se. Você é um guerreiro. Seja vitorioso. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo você já venceu. Lembre-se, essa luta, aquele pecadinho que você não consegue largar, é esse que você precisa largar. Minha vida de caminhada para a igreja, não vejo mais isso. É isso que você precisa mudar e caminhar. Você precisa se integrar ao corpo. A igreja foi aberta por Jesus. Jesus instituiu as igrejas. E as igrejas vão estar abertas até a volta de Jesus. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tem todo tipo de gente da igreja? Tem. Tem gente mau caráter, tem gente com problema? Tem. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Estando dentro da igreja fica mais fácil de Jesus libertar. Aquele que está errado hoje pode ser a bênção na sua vida amanhã. Pode ser o teu ajudador amanhã.
pode ser o vaso escolhido que Deus levante para ser profeta na sua vida, como fez com Paulo. De perseguidor e passou a ser ganhador de almas. Então, meu querido, se levante, se levante. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou fazer uma oração. Mas antes disso, queria pedir aí mais uma vez, se inscreva aí no meu canal, se inscreva, aperte o sininho, faça o seu comentário aí, deixa um comentário, clique aí no joinha. E agora nesse momento vamos orar, vamos clamar a Deus, porque, irmãos, nosso Deus é especialista em atender. O prazer de Deus é ouvir a sua oração, o seu clamor. Só que muitas vezes a gente só leva questionamento, a gente só leva dúvidas, a gente só leva desconfiança para Deus. Não, Deus quer ver o seu grito de socorro, a sua fé. Deus quer ver o seu pedido do fundo da sua alma. Que uma coisa que Deus não resiste é um coração contrito. Se você já sabe que vai ser salvo de qualquer jeito, para que ser religioso? Se você já está salvo mesmo, não precisa orar, não precisa jejuar. Se Deus já pagou toda a dívida, você não deve nada. Não é assim não, cuidado. Infelizmente muitos naquele dia vão ficar desapontados. Mas isso aí, vamos orar. Soberano Deus, querido e eterno Pai, em cuja presença nós nos colocamos na manhã deste dia. Senhor, e colocamos agora nas Tuas mãos este irmão, esta irmã, esta pessoa que está nos assistindo ou vai receber esse vídeo através de mensagens, através de postagens. Mas o Teu Espírito Santo, Ele é real. E agora, neste momento, nós vamos Te pedir que a Tua bênção, que o Teu milagre, que a Tua unção venha sobre a vida desse Teu filho e da Tua filha. Que está passando por momentos de dúvidas, está passando por momentos de desesperança. Senhor, que está sendo atormentada ou atormentado por esse espírito mundano que tenta dominar o seu corpo e a sua mente, que tira o prazer de falar contigo, de estar na tua presença, de caminhar, tenta cauterizar as mentes para que eles não se envolvam contigo nem com a tua obra, porque não se envolvendo ele não vai desenvolver. Se não se envolve contigo, não vai desenvolver no espírito. Mas quando sim nos envolvemos com o mundo, vamos desenvolver o espírito mundano em nós. E quantos crentes já estão mudando a sua atitude, mudando o seu linguajar, mudando a sua vida. Ó Deus, ajuda essa pessoa a retornar. Ajuda essa pessoa a se levantar. Mesmo ainda que aquele continue indo, frequentando as igrejas, mas já perderam a essência. Deus, toca agora com renovo. Senhor, nós não estamos falando aqui de determinação, nem de palavra rema, nem de palavra de autoridade, mas nós estamos falando aqui numa luta. Senhor, numa batalha e numa guerra, todas as armas são válidas. E o inimigo tem usado todas essas armas, até mesmo a arma da decepção, a arma da discórdia, ou até a arma do escândalo, fazendo com que outras pessoas venham escandalizar a tua obra, até mesmo dentro da igreja, até mesmo dentro do ministério. E o inimigo tem usado essa arma para vencer essa batalha da carne contra o espírito. Mas nesta manhã eu venho te pedir, fortalece o teu espírito, fortaleça, Senhor, a ajuda espiritual, renove a nossa fé, renove a nossa unção, renove a nossa graça, porque a cada dia, Senhor, nós precisamos de uma renovação.
A cada dia nós precisamos de uma novidade de vida, e essa novidade é o renovo do Teu Espírito Santo sobre nós. Visita então agora cada família, cada casa, cada casamento, cada pessoa que agora, Senhor, talvez não tenha onde recorrer, mas que eles venham compreender que o retorno, que o caminho é levantar da onde estão e retornar para a casa do Pai, como fez aquele filho pródigo. É tempo de retorno à obra. É tempo de retornar às suas funções. É tempo de retornar à comunhão com a sua igreja. É tempo de retornar à atividade com o seu departamento. É tempo, porque Jesus está prestes a vir. Então, meu Deus, renove a força desse teu filho e da tua filha. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Então, meu irmão, volte a fazer a obra de Deus. Se envolva com a obra de Deus. Desenvolva espiritualmente. E você vai ver o que Deus tem guardado para você. Deus abençoe. Lembrando aí, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, deixe o seu joinha. E que Deus abençoe sua vida. Tenha um dia abençoado, uma semana abençoada, uma vida abençoada e uma família abençoada. A paz do Senhor, meu querido irmão.